A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza. Nesta videoaula apresentaremos subsídio da lição 5 do primeiro trimestre de 2025, que tem como título Jesus é Deus. O texto áureo diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e versículos de 9 a 14. A introdução diz assim: João, o apóstolo, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade ou da divindade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então aqui o comentarista já começa na introdução apresentando a temática, da lição, que é falar sobre a divindade de Jesus, e ele vai afirmar aqui que o apóstolo João, que era um judeu, convicto da sua crença monoteísta, ou seja, de crer apenas e unicamente em um único Deus, ele jamais ia aceitar adorar outro Deus, que não fosse o próprio Deus Javé de Israel, o próprio Deus conforme revelado ali na Torá, no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, por extensão, em todo o Antigo Testamento. Então, ele vai colocar o Verbo, que é Cristo Jesus, o verbo com V maiúsculo, é Cristo Jesus, ele vai colocar Jesus dentro da divindade dos seus antepassados, ou seja, ele vai identificar o Verbo, a pessoa de Jesus Cristo, como o próprio Deus Javé, porque ele não podia admitir que houvesse um outro Deus, um segundo Deus, além de Javé, além de ou Jeová ou Yahvé, que é o Deus de Israel. Então, conforme, claro, nós já estudamos isso na lição que falou sobre a Trindade, Deus é um só, na sua essência, na sua substância, mas que subsiste eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nós já trabalhamos na lição, se eu não me engano, na lição 4, que nós falamos sobre essa temática isso mesmo, da lição 4, falamos sobre a Trindade. Tópico 1 diz assim: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Subtópico 1, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. E o outro versículo, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Colossenses 2, versículo 2. E também, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20. Então, olha
né, quantos versículos bíblicos, quantos textos bíblicos abalizam, corroboram, fundamentam a deidade, a divindade de Jesus Cristo. Então não tem muito o que negar, né, que é uma doutrina bem esclarecida na Bíblia, na palavra de Deus. E nós, né, como cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós obedecemos ao que está escrito na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é bem clara, que tem uma série de versículos que o comentarista cita, que, né, não podem ser, de forma alguma, rejeitados, não podem ser interpretados de outra maneira que não seja, né, confirmar que Jesus Cristo, de fato, é Deus, né? É a segunda pessoa da Trindade. Então, aqueles que, conforme nós vamos ver, que se levantaram contra essa doutrina da divindade de Cristo Jesus, estão cometendo, né, um grande erro. Então, na verdade, né, é uma heresia afirmar que Jesus não é Deus ou que ele é inferior a Deus. Então, isso nós vamos ver que muitos, ao longo da história da igreja e até os dias atuais, negam a divindade de Cristo. Mas aqui nós vemos que Jesus é Deus, realmente, através desses textos bíblicos. E nós encontramos muitos outros textos bíblicos que, né, corroboram, que confirmam a divindade de Cristo. Aqui é só uma amostra, né, que o comentarista apresenta aqui na lição. Subtópico 2. Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Aí você tem uma série de versículos bíblicos aí, que eu não vou citar um por um. Ele é eterno, também mais uma série de versículos bíblicos. No princípio era o Verbo, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Então, você veja que, além de a Bíblia apresentar vários textos bíblicos, né, afirmando categoricamente que Jesus é Deus, afirmando categoricamente a divindade de Jesus, né, você vai também ver que no texto bíblico que ele afirma que Jesus possui os atributos exclusivos da divindade, da deidade, ou seja, aqueles atributos que só Deus possui. Jesus também possui os mesmos atributos, que são, né, onipotência, ou seja, todo poder, ter todo poder, ele disse, né, todo poder me foi dado, nos céus e na terra. Então, ele tem eternidade, Deus é eterno, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele também é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas como Deus que ele é onisciente, ele é conhecedor de todos os fatos, de todos os acontecimentos, de todos os pensamentos, né, do passado, do presente e do futuro. Então, ele é onisciente. E ele também é onipresente. Ele disse, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei, né, presente. Ou seja, como é que ele pode fazer isso no mundo todo, se ele não for, né, onipresente? Então, nós vemos que Jesus possuía todos esses atributos que são exclusivos de Deus. Então, isso prova também que Jesus é Deus. Tópico 2. A heresia que nega a divindade de Jesus. Subtópico 1. Arianismo. Os primeiros a negar a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina, ou desse ensino, em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria.
Ário rejeitava a eternidade do Verbo. Embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Então nós vemos ao longo da história da igreja vários grupos heréticos que se levantaram para negar a divindade de Jesus Cristo. Primeiro foram os ebionitas, depois os monarquianistas dinâmicos e, por fim, o arianismo, né, que o bispo tal do presbítero Ário, lá de Alexandria, que é responsável por essa heresia, foi considerada depois, posteriormente, pelos concílios de Nicéia e Constantinopla, uma heresia, ou seja, uma heresia é um ensino falso acerca de uma doutrina bíblica. Então, foi considerada uma heresia. O que o Ário, então, ensinava? Ele negava a divindade de Cristo, ele negava que Jesus Cristo fosse Deus, de fato, né, em toda a sua plenitude, com todos os seus atributos, e considerava o Senhor Jesus como um Deus com D minúsculo, de segunda categoria, né, como se isso pudesse existir, na verdade, né, porque não existe nem Deus de primeira categoria, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta, nem de quinta. Só existe um Deus, na verdade, é isso que a Bíblia ensina. Só existe um Deus, né, em essência e em substância, que subsiste eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É o único Deus. Né? Não existe outros deuses, não existe... Isso aí é apenas uma figura de linguagem, uma forma de expressão. Então, falar que Jesus era um Deus de segunda categoria, um Deus com D minúsculo. Então, quer dizer que existiam outros deuses para esse Ário. Pela lógica dele, existiriam outros deuses de segunda categoria, até de terceira. Então, é um absurdo, né? Um pensamento absurdo. Ário rejeitava a eternidade do Verbo. Ele dizia que também Jesus não era eterno. Jesus teve um tempo que Jesus não existiu, segundo ele. Mas não é isso que a Bíblia diz. Né? A Bíblia diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então, ele sempre existiu, ele é eterno, o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia tem vários versículos que confirmam isso, que comprovam isso. Mas o Ário, ele rejeitava esse ensino. Né? E ele ainda dizia que o Verbo foi a primeira criatura de Deus. Primeira criatura de Deus. E Deus criou primeiro Jesus, depois criou o restante das coisas. Então, veja só até que ponto chega, né, uma mente distorcida. E a palavra de ordem deles era: houve um tempo que o Verbo não existia. Na verdade, o Verbo sempre existiu. O Verbo sempre existiu, o Verbo é eterno, então ele sempre existiu, e é isso que a Bíblia ensina de forma clara e inequívoca. Mas, infelizmente, esse Ário, com o seu ensinamento falso, que o arianismo, se propagou e acabou causando um grande estrago ali na unidade da igreja ali do terceiro século, a partir do terceiro século, que foi o período que ele propagou as suas ideias, que ele começou a ensinar as suas heresias. Então, veja só o que um falso ensino é capaz de fazer, né? O estrago que pode fazer um falso ensino. Por isso que é importante o cristão conhecer as Escrituras Sagradas a fundo, estudar a Palavra de Deus, estudar as doutrinas principais, né, que a Palavra de Deus ensina. Doutrina de Deus, doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina da igreja, doutrina das últimas coisas, doutrina dos anjos e etc. Todas as doutrinas principais, o cristão, né, precisa conhecer bem, conhecer a fundo, para não se deixar levar por esses falsos ensinos, que é o que nós estamos estudando aqui ao longo deste trimestre, desse primeiro trimestre, né, que também já estudamos alguns trimestres atrás, também sobre outras heresias. Mas, né, nós temos que ter muito cuidado, muita prudência com o que a gente ouve, principalmente na internet, porque essa ideia do arianismo
continua sendo propagada pelos, né, que são os atuais propagadores dessa heresia ariana ou arianista. Subtópico 2, suas explicações, a do Ario. Ario e seus seguidores pinçavam, ou seja, tiravam do contexto pedaços, as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. Abre aspas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbios 8, 22. Abre aspas. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Colossenses 1, 15. Abre aspas. Houve tempo em que o filho não existia. Outra passagem favorita dos arianistas era, abre aspas, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defendia a eternidade e a deidade de Cristo. João 1, de 1 a 3. Então, bastava só esse texto do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, para praticamente desmontar o arianismo. Mas interessante que nós vamos ver que essa é uma estratégia de todos os heresiarcas, de todos os grupos heréticos. É pinçar as escrituras, pinçar textos isoladamente para defender um pressuposto, um pensamento preconcebido. Todos os heresiarcas, todos os falsos mestres e falsos ensinadores, né, falsos profetas, todos eles ensinam dessa maneira, isolando pedaços da Bíblia, textos isoladamente, sem levar em consideração todo o contexto bíblico, todo o contexto daquela passagem. Eles não querem saber disso, de fazer uma boa exegese, um bom exame, uma boa interpretação, principalmente do texto na língua original. Eles não querem perder tempo com isso, né? E eles propagam ali porque já tem um pensamento. Então, a pessoa, por exemplo, já entra num grupo herético desses que defende que Jesus não é Deus, já a primeira coisa que dizem para ele, logo na entrada, já aqui nós não consideramos Jesus Deus. Então, já é um pressuposto. E a pessoa, então, a partir daquele momento, vai estudar, entre aspas, né? Vai procurar na Bíblia, ou na Bíblia que eles usam, né, que não é a mesma que nós usamos, os textos, os pedaços de texto que vão respaldar, entre aspas, que vão corroborar, entre aspas, aquela ideia que ele já tem, que ele já possui. Ele não vai limpo de mente para estudar as Escrituras. Vamos primeiro assim, não quero saber o que vocês ensinam, eu quero saber o que a Bíblia diz. Vou direto à fonte primária, vou direto às Escrituras. Não, ele já está na cabeça deles essa ideia herética, que Jesus não é Deus. Então, eles vão procurar na Bíblia fundamento que não existe para defender essa sua heresia. É a mesma coisa que o Ario e seus seguidores faziam, né? E todos os heresiarcas fazem, né? Ao longo da história da igreja, nós vemos isso muitas vezes acontecer. Mas o texto bíblico é claro, né? É claro que nós não temos tempo aqui nesses subsídios para analisar uma por uma desses textos bíblicos que eles pensavam para defender a sua ideia de que Jesus não era Deus. Subtópico 3. Como solucionar a controvérsia que foi criada pelo arianismo. A tradução criou de Provérbios 8, 22, que eles citam, né, lá no subtópico anterior, da Septuaginta, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná, que significa obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bara, como em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto, o que isso significa? Isso significa que não foi usado esse verbo bara. Então eles dizem que Jesus foi criado, mas o verbo que está lá não é o bara, criado do nada, porque se nada existia, se ele foi a primeira criatura a ser criada, nada existia. Então teria que ter o verbo bara, que é criado do nada. E isso não é esse verbo que está lá, é caná.
É outro verbo. Então, veja como é que é importante estudar, né? Ou, pelo menos, seguir um estudioso sério, né? Um piedoso dos textos nas línguas originais, para você entender melhor, né, o sentido daquele texto bíblico. O texto de Colossenses, que eles também citam, Colossenses 1,15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Né? A palavra prototokos, que significa primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados como sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Veja Colossenses 1, de 15 a 18. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus, João 17,3, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João 10, versículo 30. Então, olha só que coisa interessante. Aqui, né, que eles usam esse texto de Colossenses 1,15, que vai dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação. Ou seja, sendo o primogênito, que é o primeiro, Jesus foi o primeiro a ser criado, para defender a concepção errônea deles, a heresia que eles ensinam. Né? Mas a palavra no grego, prototokos, né, ela foi usada pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia. Então, isso significa o quê? Que Jesus encarnado, ele tem a primazia na criação. Né? Ele está acima, tá? Ele é preeminente, posicionalmente, ele tem, né, a prioridade. Não quer dizer que Jesus foi criado, foi o primeiro ser a ser criado por Deus. Não, ele não é primogênito de Deus, ele é primogênito da criação. É isso que o comentarista está querendo aqui ensinar aqui na sua explicação. Então, ele vai arrematar dizendo: conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. O próprio Jesus falou, né? Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. É interessante que o Ário, ele despreza o Evangelho segundo João, porque o Evangelho segundo João e também as cartas de João, principalmente a primeira carta de João, esses dois livros bíblicos defendem claramente a deidade, a divindade de Jesus Cristo. Por isso isso é outra tática dos hereges, dos heresiarcas, né? Menosprezar um livro bíblico que ele é frontalmente contrário à sua heresia. Então, eles sempre desprezam. Esse livro bíblico não foi de fato um livro inspirado, ou entrou no cânon bíblico, mas na verdade não era para ter entrado, etc. Eles sempre querem desmerecer aquele livro bíblico ou aquele pedaço da Escritura Sagrada que combate frontalmente, claramente, fortemente a sua heresia. É outra tática que os heresiarcas costumam usar. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. Implicações do arianismo na atualidade. Subtópico 1. A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa,
Veja alguns exemplos de suas falsificações. Abre aspas. E a palavra era um Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Deus com D minúsculo. Visto que o texto correto é. E a palavra com P maiúsculo era Deus com D maiúsculo. Ou é o verbo, e o verbo era Deus. O verbo com V maiúsculo e Deus com D maiúsculo. Esse é o texto original, que se encontra ali nas cópias, dos manuscritos que nós temos, que chegaram até nós. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2,13. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha só como é que é sutil a heresia desse grupo herético aqui, que está por aí levando seus falsos ensinos. Olha, o texto bíblico diz, abre aspas, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo, Deus, como Deus. Então ele não faz separação. Aí também fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, abre aspas, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o conectivo E. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Claramente. Então está lá. Se a pessoa duvida, porque tá, na tradução foi traduzido de forma errada. Vá, então, ou procure alguém que conheça a língua grega, no caso aqui, que é o Novo Testamento, e vai lá direto na língua original que você vai ver que a tradução correta é esta que nós falamos aqui. Mas a tradução do Novo Mundo diz, abre aspas, do grande Deus e do nosso Salvador, vírgula, Jesus Cristo. O texto está Senhor, eles colocam Salvador. Já comete aqui uma falsificação. E acrescentam um do nosso, que não tem na língua original. Não tem no manuscrito em grego. Um do Salvador, Jesus Cristo. E também, no caso de Pedro, eles colocam, abre aspas, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, separa. Ele acaba separando, acrescentando esse do, que não tem, volto a dizer, na língua original, no grego, do Novo Testamento. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, que não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Veja só como é que esses movimentos heréticos são terríveis. Às vezes é uma vírgula, e eles já fizeram isso com outros textos, que não vem o caso, nós não temos tempo para abordar. Essa tradução do Novo Mundo, ela erra em várias passagens bíblicas, não é só aqui. E eles cometem esses erros para defender seus pressupostos, seus preconceitos, que eles já possuem. Então, eles não partem da Escritura para o entendimento, não. Eles já têm um entendimento e vão procurar da Escritura a fundamentação para suas heresias. Mas não é só isso, não basta só isso. Eles fizeram uma tradução própria, onde eles falsificaram, acrescentaram, retiraram vários pedaços do texto bíblico original. Então, quem faz isso já mostra as suas intenções heréticas. Então, temos que ter cuidado com esse grupo herético dessa tradução do Novo Mundo. É uma tradução herética, ou seja, é uma tradução errônea, que acrescenta no texto bíblico original, da língua original. Então, tudo para quê? Para defender a sua tese de que Jesus, na concepção deles, não é Deus. Subtópico 2, os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e, para os panteístas monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Então, aqui, os movimentos orientais,
movimentos aqui, os movimentos religiosos orientais, Hare Krishna, sei lá, Bahá'í, e etc. E as outras religiões lá, do budista, hinduísmo, budismo, shintoísmo, sei lá, todas aquelas religiões orientais lá, de uma maneira geral, eles não reconhecem a divindade de Jesus, eles não reconhecem que Jesus é Deus. E o Hare Krishna ainda diz que Jesus era uma reencarnação, né? Uma reencarnação ou uma encarnação de Krishna, que é o nome do Deus deles, né? Quer dizer, que eles consideram Deus, né? Porque não existe outro Deus, na verdade. Então, eles chamam de Krishna. E eles dizem que Jesus foi apenas uma das inúmeras encarnações de Krishna. Olha só, aí diz que Buda também foi encarnação, e Confúcio, e etc. Todos foram uma encarnação de Krishna, na concepção dessas pessoas, né? Então, esses grupos religiosos orientais, de uma maneira geral, eles negam a divindade de Jesus. Eles não creem que Jesus, de fato, era Deus, é Deus, né? E alguns até acham que Jesus foi apenas um mero guia espiritual, um mestre, um filósofo, apenas isso e nada mais do que isso. Não aceitam de forma alguma a divindade de Jesus. Tá? Subtópico 3. Outros grupos heréticos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como o Filho de Deus, nem como Salvador. Nem morreu e nem ressuscitou. Nós vimos na aula passada que os muçulmanos, os islâmicos, né, consideram que não foi a pessoa de Jesus que estava ali, até porque não existia a pessoa de Jesus em carne e osso, era apenas um fantasma para alguns heréticos, e que era Simão Cirineu que estava sendo crucificado, na verdade, né, para os muçulmanos. Então, ele não crê que Jesus nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas, que acreditam na reencarnação, que é algo que a Bíblia diz que não existe, recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Então, nós vemos aqui que os muçulmanos, né, o Alcorão, ele considera que Alcorão é a obra religiosa dos islâmicos, né, dos muçulmanos. É o livro que eles consideram como sagrado. O Alcorão diz que Jesus foi apenas um mero mensageiro. Ele não considera que ele é Deus, e também, né, nem o aceita como filho de Deus, nem como Salvador. Então, ou seja, Jesus é apenas tão somente um profeta, um mensageiro, né, como foi Maomé, como foi o Abraão, como foi Isaías, Elias e etc. As religiões reencarnacionistas, que acreditam na reencarnação, recusam também a divindade de Jesus. Não creem que ele ressuscitou dos mortos e também não reconhece a sua singularidade. É como se Jesus fosse apenas um ser humano comum, nada mais do que isso, um mestre, né, um ensinador, um professor, né, um guia espiritual, né? Então, se você tirar a divindade de Jesus, ele realmente não tem poder nenhum para salvar ninguém, porque nenhum filósofo, nenhum mestre, o melhor que seja aqui na Terra tem essa capacidade, esse poder de salvar outra pessoa. Então, veja que esses grupos todos, eles, né, na verdade, eles estão seguindo o ensinamento do seu do grande inspirador, que é Satanás. Porque Satanás, ele quer realmente retirar a divindade de Jesus para que as pessoas, né, não possam reconhecer que Jesus
é Senhor e Salvador, e ter a sua vida transformada e eles escaparem da perdição eterna. O inimigo, o interesse dele é desfazer as obras de Deus, mas isso ele não vai conseguir, porque o evangelho verdadeiro está sendo pregado, está sendo anunciado no mundo todo, e Jesus, anunciando que Jesus é Deus, de fato, que só existe um Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele prometeu vir a primeira vez para consumar a obra de salvação, e Ele cumpriu, e prometeu voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, que está sendo preparada aqui na terra pelo Espírito Santo de Deus, que está sendo orientada pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas, e ele prometeu que vai voltar, e isso está prestes a acontecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Todos vão ver que aqueles que eles crucificaram lá atrás, ele vai voltar em grande glória e poder para julgar aqueles que realmente não creem no evangelho que está sendo pregado, e também para estabelecer o seu reino milenial aqui na Terra. Nós cremos nisso, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, para arrematar aqui a conclusão, diz assim, mas antes de ler a conclusão, não esqueça, se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, inscreva-se aqui no canal da Faeste Academia, bate o sino para receber as notificações de novos vídeos que nós postamos aqui no canal. Também curte, compartilhe, comente aquilo que você está achando, seja o que você quiser falar aí, comente, que nós estaremos respondendo a todos. A conclusão diz assim, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Isaías 45, 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Então, todos esses que negam, que negaram e que ainda negam a divindade de Jesus, não vão ser salvos. É isso que o texto bíblico afirma, é isso que o comentarista da lição também aqui defende. A não ser que eles se arrependam dos seus pecados, se arrependam das heresias que propagam e entreguem a vida a Cristo Jesus, creiam que Ele é o Senhor e Salvador, que Ele é Deus, que Ele tem poder para salvar, e aí sim, então, eles vão entrar pelo caminho que conduz à salvação eterna. Muito bem, esse foi o conteúdo desta lição. Deus abençoe seus estudos. Nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.